Socialismo, da revolução à crise. O primeiro Estado socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgido em 1922. Foi a Revolução Russa de 1917, ali no meio da Primeira Guerra, que criou as possibilidades de se criar na história da humanidade o primeiro Estado socialista. Assim, com o andar da carruagem, foi fundado em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a morte do líder Lenin em 1924, Stalin, secretário-geral do Partido Comunista, vai assumir o controle da URSS. O governo de Stalin. No campo político, ele vai implantar uma ditadura sanguinária com expurgos, deportações, prisões e execuções de milhares de pessoas que se opunham à instalação do regime socialista. No campo econômico, vai haver certos avanços sociais e econômicos, como, por exemplo, a redução do analfabetismo de 90% para quase 0% em menos de 20 anos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os anos se passaram e nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que vai durar de 1939 a 1945. Como estava a Rússia depois da Segunda Guerra Mundial? O território arrasado, cerca de 2.000 vilas e cidades devastadas pela guerra, 65 mil quilômetros de trilhos ferroviários completamente destruídos, 100 mil fazendas coletivas em total ruína e mais de 100 milhões de pessoas tinham morrido na Segunda Guerra e cerca de 25 milhões de desabrigados. Bem, terminado a Segunda Guerra, sobrou para Stalin o grande desafio de recuperar a URSS. Assim, Stalin vai lançar as metas para a recuperação de todas as repúblicas da União Socialista Soviética. Assim, Stalin e sua equipe traça um planejamento estatal econômico e mobiliza toda a população das repúblicas socialistas soviéticas para esse objetivo: recuperar a infraestrutura de comunicação e energia, a reconstrução da indústria, a mecanização da agricultura, a ampliação de áreas produtivas, a reconstrução de usinas elétricas e a instalação de indústrias de armas modernas. Essas vão ser as principais ações a serem adotadas pelo governo de Stalin para a recuperação da URSS no pós-Segunda Guerra. Em 1950, já era visível os resultados da reconstrução soviética através desse planejamento do governo de Stalin. Para a gente entender um pouco do que é o regime soviético, nós precisamos traçar aqui uma diferença entre a economia capitalista e a economia socialista. Na economia capitalista, predomina a economia de mercado, onde as pessoas têm liberdade para produzir e competir no mercado local. Na economia socialista, predomina a economia estatal planificada. É o Estado que planeja a produção. É o Estado quem define quantas pessoas vão produzir, o que elas vão produzir, o preço dessas mercadorias, a forma de distribuição. Portanto, é uma economia planificada, planejada pelo Estado. No sistema capitalista, vai ocorrer a presença de fábricas, de empresas privadas. Vai ocorrer também o comércio de empresas privadas. A prestação de serviços também é feita por empresas privadas. Empresas públicas vão se restringir apenas a áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e energia. O Estado, portanto, no modelo capitalista, interfere menos na economia, apenas para regulamentar. Já na economia socialista, nós temos aqui uma economia dirigida pelo Estado, que tem um órgão centralizador para tomar essas decisões, para planejar a economia. Portanto, as fábricas são estatais, os serviços sociais também são estatais e os trabalhadores são funcionários do Estado. O sistema misto. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós vamos ter diversos modelos de economia. E nós vamos encontrar entre eles o sistema misto. Há vários sistemas econômicos que vão harmonizar o setor público e o setor privado. É importante destacar que tanto do regime capitalista quanto do regime socialista vai existir os sistemas mistos. O culto à personalidade de Stalin. O sucesso da recuperação econômica da URSS no pós-Segunda Guerra vai fortalecer muito a autoridade do governante Stalin. E aí, aproveitando-se dessa situação de grande prosperidade,
Stalin acentua o controle de seu poder sobre o aspecto burocrático do Estado soviético e o âmbito policial. E ainda assume os principais cargos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O cargo de secretário-geral do Partido Comunista, o cargo de presidente dos sovietes, dos comissários do povo e de marechal da União Soviética. A campanha publicitária para Stalin. O governo stalinista vai coordenar uma imensa campanha publicitária destinada à exaltação patriótica e ao culto da personalidade de Stalin. Então, vai se espalhar por toda a União Soviética enormes cartazes espalhados pelas ruas, com citações que louvam, engrandecem a figura do governo de Stalin. E aí nós vamos ter várias frases como o maior gênio da história, o maior cientista do mundo, amigo e mestre de todos os trabalhadores. Essa propaganda visava, inclusive, divinizar a figura de Stalin, por conta do sucesso da recuperação da economia soviética no pós-Segunda Guerra. A era Khrushchev, 1953 a 1964. Após 29 anos no poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin morre em março de 1953, depois de ter um derrame cerebral. Meses depois, Nikita Khrushchev assume o governo na União Soviética. Khrushchev tinha uma visão diferente sobre o socialismo na União Soviética e ele vai condenar a ditadura stalinista. Para ele, o socialismo, para obter sucesso, não precisava de uma ditadura, como plataforma para o seu desenvolvimento. E assim ele vai abrir espaço para a liberalização política. Em 1956, no Congresso do Partido Comunista, ele vai aproveitar a ocasião e vai denunciar os crimes de Stalin, sua rigidez doutrinária e o culto à personalidade. Muitos líderes socialistas pelo mundo, adotaram novas posturas a partir desse discurso do Nikita Khrushchev. O anti-stalinismo, na mentalidade de Khrushchev, sua política de coexistência pacífica, vai gerar desentendimentos com os dirigentes políticos da China comunista, que não concordavam com a visão que Nikita Khrushchev tinha do regime stalinista. De Brezhnev a Gorbachev, de 1964 a 1991. A desestalinização do governo Khrushchev não foi suficiente para romper com a rigidez do comunismo autoritário. Líderes do Partido Comunista Soviético, como Brezhnev, de 1964 a 1982, de Andropov, de 1982 a 1984, de Chernenko, de 1984 a 1985, foi um período de falta de liberdade e estagnação econômica. A estagnação econômica. Enormes dificuldades vão se espalhar pelo país. Nós vamos ter o declínio da produção industrial, comercial e agrícola, o aumento do desemprego, falta de alimento nas cidades, serviços públicos sem qualidade, crescimento da corrupção administrativa. Mikhail Gorbachev, 1985. Gorbachev tornou-se um dos principais líderes da União Soviética em 1985. Seu governo tentou adotar uma administração pública mais livre, de economia mais moderna. E assim ele vai adotar a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, que significa transparência, é uma política voltada para a liberalização da política. E a Perestroika, que significa reconstrução, é uma política voltada para a reestruturação econômica. Com a Glasnost e com a Perestroika, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começam a caminhar em direção a práticas econômicas mais livres, começa a se aproximar do mercado capitalista. A tentativa de golpe. No meio dessa política de abertura, Gorbachev viu-se no meio de um conflito. De um lado, os comunistas conservadores e autoritários que se opunham ao avanço democrático. E de outro, os ultra-reformistas ansiosos por mudanças rápidas e profundas na União Soviética. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após as medidas adotadas por Gorbachev, as organizações políticas de toda a União Soviética vão ter agora maior liberdade para buscar autonomia e poder. Em dezembro de 1991, portanto, vai ocorrer o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vai surgir em seu lugar a Comunidade de Estados Independentes. Esta vai congregar a maioria dos países pertencentes à ex-República Soviética, como a Rússia, o Belarus, a Ucrânia e a Armênia. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev vai renunciar ao cargo de presidente da União das Repúblicas Socialistas
soviéticas. Era o fim da URSS depois de 69 anos.